Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Fernanda e é com muita alegria que estamos reunidos em pensamento e coração através aqui do YouTube, do canal da nossa casa, Maria de Nazaré, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, para compartilhar o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior que dirige essa reunião que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que nos foi proposto refletir é muito importante e esclarecedor. Nós vamos refletir sobre justiça e causas atuais das aflições, itens de 1 a 5, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E qual o objetivo, com esse nosso estudo? É que a gente possa reconhecer a origem das nossas aflições e, a partir daí, buscarmos um novo entendimento a respeito dessas aflições e sofrimentos para que a gente possa eliminá-los na medida do possível. Pois bem, eu quero começar essa reflexão propondo a todos nós uma quebra de paradigma, nem que seja durante esses 40 minutos, que é o tempo do nosso estudo. E eu falo de um paradigma, um padrão, que a gente está acostumado a ter e a expressar ao longo, de muitas vivências. Então, eu proponho que, ao longo dessa palestra, a gente tenha isso em mente. Essa frase, eu não merecia isso. E por que eu imprimi? Podia ter só falado, porque eu acho que quando a gente enxerga, a gente vê, fica mais vivo, a gente guarda mais na mente do que às vezes só as palavras, né? Porque quando a gente está ouvindo, a nossa cabeça também está ouvindo tantas outras coisas que eu acho que quando a gente olha, tem a tendência a gravar mais. Por isso que eu resolvi digitar e botar aqui no vídeo para vocês. Pode ser que essa frase, essa afirmação traga um certo desconforto, mas deixa ela guardadinha aí na mente, que em breve nós vamos voltar a ela, então não se preocupem, está tudo certo. Bom, vamos em frente. Como eu disse, o nosso tema é justiça e atuais, causas atuais das aflições, e que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que se chama Bem-aventurados os aflitos. E eu queria começar, então, esclarecendo o que vem a ser bem-aventurados os aflitos, porque, em princípio, pode parecer um paradoxo, porque bem-aventurados significa felizes, ditosos, benditos. Os aflitos? Mas espera aí, Fernanda, como é que Jesus proferiu essa bem-aventurança, todas essas bem-aventuranças que a gente vai ver rapidamente, aos seus discípulos e uma multidão de pessoas que saíram de Cafarnaum e diversas áreas da Judéia para ouvi-lo, que é o famoso Sermão da Montanha, e ele falou: felizes os aflitos? Exatamente. E ele falou mais ainda. Ele falou: bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, através das bem-aventuranças que fazem parte do célebre O Sermão da Montanha, aliás, um dos ensinamentos mais importantes que Jesus nos deixou, Jesus define um estado de tranquilidade, de compreensão e de serenidade íntima que nós deveríamos cultivar nas diversas situações de nossa vida. Lá no item 18 desse mesmo capítulo 5, o Espírito Lacordaire, ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados
os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois serão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Então, é dessa forma que a gente deve entender a questão do que significa bem-aventurados os aflitos, né? E vale lembrar também que Gandhi, ele reforça, né, essa grandeza, essa beleza e o valor desses ensinamentos que estão no Sermão da Montanha. Ele disse o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? Então a gente vê o quão importante, né, a grandeza do Sermão da Montanha, onde nós, né, temos todas essas bem-aventuranças. Nesse Sermão da Montanha, Jesus fala das bem-aventuranças, e aí nós temos as bases da doutrina moral do Cristo. As bases da doutrina moral estão nessas bem-aventuranças. E nós podemos, inclusive, considerar até mesmo como uma conduta da vida cristã. Portanto, seguir esses ensinamentos certamente nos preparará, né, para que possamos dar passos um pouco mais largos na nossa evolução espiritual. E nós, né, que já estamos num patamar intelectual e moral, né, mais elevado do que as pessoas que estavam, né, ao vivo assistindo Jesus àquela época, o Sermão da Montanha, essas bem-aventuranças hão de fazer mais sentido para nós, concordam? Ainda mais porque nós temos a compreensão, né, através do estudo do Espiritismo, nós já temos uma compreensão maior sobre o mundo espiritual, sobre a nossa condição de espíritos imortais, porque, né, estamos sempre aprendendo e estudando sistematicamente o Espiritismo. Ok? Isso foi só um en passant para que a gente entenda a questão da bem-aventurados os aflitos, que, em princípio, para quem não conhece, pode achar que é uma contradição, mas não é, e a gente vai, então, dando continuidade à nossa reflexão. Lá no item 3, Kardec nos traz um entendimento sobre justiça das aflições. Então, isso quer dizer que é justo se afligir? Existe uma justiça nas aflições, nos sofrimentos? Pois bem, Kardec diz o seguinte, que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão realizar-se na vida futura. E que sem a certeza, então, do porvir, da vida futura, essas máximas poderiam parecer um contrassenso. Então, a gente pode perceber que todas essas bem-aventuranças né, que eu li rapidinho para vocês, todos os verbos estão no futuro. Ó, vou lembrar algumas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, de fato, Jesus nos traz um entendimento de que todas essas aflições elas se realizarão, né, no futuro. Não as aflições, mas as compensações a essas aflições, a esses sofrimentos se realizarão no futuro. Agora, mesmo com a certeza do futuro, é difícil, né? Não é fácil aceitar a utilidade do sofrer para ser feliz, não é verdade? Em princípio, parece que não é muito justo. Como aceitar a utilidade? É útil sofrer para ser feliz? Bom, é assim que dizem, né? Para haver mais mérito, para haver mais merecimento. E aí a gente pode se perguntar, né? E Kardec traz essas questões que
vira e mexe estão na nossa mente, né? No nosso dia a dia. Mas espera aí, por que que uns sofrem mais do que os outros? Por que que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que que para uns tudo dá certo e para outros nada dá certo? Para uns tudo parece, né, sorrir e para outros não. Por que que para uns, né, homens virtuosos, esses homens sofrem mais do que homens maus que parecem prosperar? Né? Quem não parou para pensar isso? Poxa, fulano é um homem do bem, um homem tão bom, de um caráter tão bacana, por que que ele sofre tanto enquanto o criminoso está aí, né, feliz da vida? Né? São essas perguntas que parecem, né, nos confundir, parecem não ser muito justo, né, já que a gente está falando de justiça. Então, ok, a fé no futuro, ela pode consolar, ela pode proporcionar paciência, né? Mas, de fato, ela não explica essas anomalias, essas distorções que parecem, inclusive, desmentir a justiça de Deus. Né? Às vezes a gente não fala, como é que pode isso acontecer? Né? Deus é justo ou não é justo? Desde que admitamos a existência de Deus, nós não podemos concebê-lo sem as suas perfeições infinitas, certo? Deus possui todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, pois sem isso não seria Deus. Deus é nosso Pai. Deus não tem filhos preferidos e nem filhos preteridos. Ama todos os seus filhos, todos nós, incondicionalmente. Portanto, sendo Deus soberanamente justo e bom, ele não pode agir por capricho ou com parcialidade. Essa é uma premissa básica. Deus não joga dados. Deus é justo. Pois bem, é fato que as vicissitudes e as aflições, os reveses da vida, eles têm uma causa, porque nada acontece por acaso, o acaso não existe. E sendo Deus justo, essa causa há de ser justa. Isso nós precisamos nos convencer, diz Kardec. Deus colocou os homens, nós, no caminho da compreensão dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-nos bastante maduros para compreendê-la, para compreender essa causa, Deus a revela totalmente pelo Espiritismo, pelas vozes dos Espíritos. Essa é aí que é através do Espiritismo que nós, mais uma vez, temos a chance de aprendermos a colocarmos em prática as lições que Jesus nos deixou. Pois não nos esqueçamos, a doutrina espírita, ela tem como proposta fundamental reviver e explicar em espírito e em verdade os ensinamentos do Cristo. Daí a doutrina espírita, né, ela ser conhecida como o Consolador Prometido, porque lá, né, há 2020 anos atrás, Jesus disse que iria enviar o Consolador Prometido, que nada mais é, né, a doutrina espírita, o espiritismo, que o cristianismo redivivo, né? É onde nós temos a oportunidade de ampliar o nosso entendimento sobre as lições do Cristo, porque agora que inclusive nos traz são, né, espíritos que um dia também vivenciaram uma experiência terrestre. Eles vêm nos contar o que eles também já passaram. Olha que maravilha!
Nós não estamos começando do zero, né? Nós usamos a nossa fé raciocinada para compreender o que Jesus disse lá atrás, ok? Então, é isso que a gente deve ter guardado e construído dentro do nosso coração a questão da justiça de Deus. O nosso Pai é um Pai justo. E em relação aos reveses, às vicissitudes da vida que nós vamos vivenciando, tem uma causa. E essa causa é justa, porque Deus é justo. Aproveitando, então, vamos entrando, né, na outra questão que diz respeito às causas atuais das aflições. O que a gente pode aproveitar dessa reflexão? Vamos lá. Kardec nos diz que, em relação às causas das aflições, as causas em geral, que elas têm duas fontes. As vicissitudes e as aflições da vida, a causa delas tem duas fontes. Uma na vida presente e outra na vida anterior, numa vida pretérita, numa vida passada. Então, é muito importante distinguir essas vicissitudes, dessas aflições. Elas podem ter duas origens, ou agora, né, na vida aqui e agora, ou no passado. E ele diz que, se remontarmos à fonte, à origem dos males terrenos que nós vivenciamos, nós vamos verificar que muitos são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que sofrem, daqueles que suportam esses males terrenos. Quantos homens caem pela própria falta? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Vamos ouvindo isso e vamos olhando um pouco para dentro de nós mesmos. Vamos ser uns espectadores ativos e não passivos. Vamos ouvindo, mas vamos vendo como é que isso vai batendo no nosso íntimo, porque não está falando de outros homens, está falando de nós mesmos, né? E isso só vai nos ajudar. Então, quantos de nós caem pela própria falta? Quantos de nós sofrem por conta, né, da nossa imprevidência, do nosso orgulho? Nós não somos vítimas. Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, pelo desequilíbrio, pela falta de perseverança, pela má conduta, por não terem limitados os seus desejos. Quantos de nós nos desequilibramos? Quantos de nós, às vezes, enlouquecemos e queremos isso, aquilo, e a gente perde, né? Perde o prumo para adquirir isso ou aquilo, e lá na frente vai ver que nem tinha esse valor todo, né? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de cálculos do interesse ou da vaidade e com as quais nada tem a ver o coração. Quantas uniões, né, são feitas onde de fato não tem, né, o sentimento verdadeiro, né, que vem do coração, o amor, e sim a conta bancária, né, e outras coisinhas mais, né, o status, o poder que o companheiro tem, ou a companheira. Quantos desentendimentos, quantas disputas inúteis poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade e menos melindres. Melindres é uma coisa terrível, né, amigos? Melindre é aquilo, a gente diz assim, porque fulano tá gorduchinho, ih, já chamou de baleia. Sabe, o melindre deixa o outro, né, que vai falar, cheio de dedos. A gente não pode ser livre, não pode, claro, com todo respeito, mas eu dei um exemplo bem grotesco, obviamente, mas tem pessoas que são, né, cheias de melindres, então, para a gente falar alguma coisa, tem que planejar um dia inteiro. Como é que eu vou comentar sobre isso? Então,
né, a gente perde um pouco da liberdade, eh, do nosso próprio jeito de ser, porque tem que falar, cheio de medidas e cautelas. Ou seja, quantas, disputas também que não levaram a nada, mas eu quero ser a última palavra é a minha, tem que ser a minha, né, e eu adoro essa frase. "Você prefere ter razão ou ser feliz?" Eu escolhi ser feliz, não sei vocês, né, eu tenho, né, eu penso o que eu penso, mas é óbvio que eu vou tentar defender em algum momento o que eu penso, mas se chegar no nível de disputa, eu de fato prefiro ser feliz. Então, aí Kardec ainda fala quantas doenças e enfermidades são a consequência da intemperança, ou seja, do desregramento, da imprudência, dos excessos, dos abusos de todo o gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não terem combatido em criança as más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse, né, nessa criança, no espírito, né, que está ocupando o corpo dessa criança, os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E quando a gente perde o timing, né, até aqueles 7, 8 aninhos, que é onde, né, a gente ainda tem a possibilidade, né, de incorporar princípios, valores, de fato, cortar algumas más tendências que esse espírito já traz. A criança tem 7 anos, mas o espírito, né, é, já pode ser extremamente idoso, né? Se a gente pode brincar dessa forma. Enfim, o espírito não tem 7 anos, ele traz a sua bagagem, ele traz as suas tendências, as suas inclinações, e é na infância, nesse estado, que os pais têm a missão de ajudar a esse filho, porque esse filho nos foi confiado, ele não é nosso. São filhos de Deus, como nós também. E, enquanto pais, nós recebemos essa criatura para auxiliá-los na caminhada evolutiva deles. Agora, se a gente perde o timing, quando tiver lá com 20, 18, 20, aí não dá mais, né? Aí já fica difícil, porque o espírito ele assume na sua plenitude, né, as suas características e tudo o que ele traz. Então, agora, também, se ele também não leva para a vida dele, né, os ensinamentos, os valores, os princípios bacana dos pais, aí é livre-arbítrio, ele faz com a vida dele o que quiser, mas a nossa missão, ela foi cumprida, né, enquanto pais. Ok, aí Kardec dá uma cutucada bacana, ele faz essa breve reflexãozinha. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não poderiam dizer. Ai, aí vem aquela a voz da consciência, né? Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito de outra forma, eu não estaria nessa situação. Se eu não tivesse reagido daquele jeito, se eu tivesse na hora de falar, né, e estava completamente desequilibrada, tomado aquele copinho d'água, né, que Chico Xavier fala, antes de explodir, deixa um golinho d'água na boca. E não fala, né? Quantas vezes as nossas reações intempestivas, elas nos levam a ficar 2, 3 anos sem falar com o irmão, né, com os pais, porque a gente destemperou. Então, que a gente bote a mão na consciência, né, e não para nos castigarmos, mas é que essa situação é chata, né? Puxa, se eu tiver. Porque depois que a gente explode, aí quando vem a bonança, né, a gente pensa, poxa, eu não precisava ter falado nesse tom, eu não precisava, né, ter, né, apertado aquele gatilho, né? A quem se deve, então, todas essas aflições, senão a si mesmos, né? Senão a nós mesmos.
dessa maneira, o homem é, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Então, é aqui que a gente cai a ficha e deve, né, entender que nós mesmos somos os artífices, os criadores das nossas próprias tristezas, dos nossos infortúnios, né, dos nossos sofrimentos. Mas às vezes é difícil a gente reconhecer isso. Kardec diz aqui também. Nós achamos mais simples e menos humilhante para a nossa vaidade. A gente prefere acusar o destino, a providência divina. Deus virou as costas para mim, né? A sorte desfavorável. Eu sou um azarado. O outro é que nasceu virado para a lua. Enquanto que a má estrela, na verdade, é a nossa própria negligência. O Espiritismo, eu acho belíssimo, né? Porque ele nos leva a olhar, ele nos leva o olhar para dentro de nós mesmos. As causas de tudo que a gente está passando, a gente encontra a fonte em nós mesmos. Ainda bem, graças a Deus. Imagina se as causas dos nossos sofrimentos e aflições estivessem nas mãos dos outros. Como é que a gente ia fazer? Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma. Eu posso reconhecer, né, que área, né, do meu ser não está legal, que eu preciso mudar para que eu sofra menos. É, que valores, que atitudes, que escolhas estão, né, me levando a um resultado que não é legal para mim. E eu estou falando para mim, porque quem está sofrendo sou eu, não é o outro. Esse estudo é para a gente achar o caminho para, se não para eliminar, minimizar ao máximo, né, as nossas dores. Porque o remédio está dentro de nós. É por isso que o Espiritismo fala na transformação íntima. É por isso que o Espiritismo traz todas as lições de Jesus novamente, porque agora a gente está mais maduro, já dá para entender melhor. E aí é agora, nesse ponto, que eu volto com aquela frase lá do início. Agora vocês compreendem por que que não cabe? Eu não merecia isso? Não cabe. Não cabe a lamentação, não cabe a reclamação, não cabe essa afirmação, porque quando a gente afirma eu não merecia isso, a gente está falando, a gente tá falando com quem? Deus, Pai, eu não merecia isso. Mas a gente viu até agora, né, que esse Pai é um Pai justo, um Pai que nos ama e que a fonte, a origem está dentro de nós. Que nós somos os artífices das nossas aflições, mas a boa notícia é que nós somos artífices da nossa felicidade, da nossa paz de espírito. Nós somos artífices, né, da nossa prosperidade. Graças a Deus, né? Então, como é que a gente vai evitar tudo isso? Como é que a gente vai, né, eliminar isso? Isso aqui, olha, não serve mais, não cabe mais na nossa vida. Acabou. Como é que eu vou fazer para não falar mais isso? É o que a gente já falou, né? E que Kardec reforça. Quando trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, nós vamos cada vez mais melhorando o nível das nossas escolhas. Mas você fala tanto de escolha, e que escolhas são essas? São escolhas alinhadas à lei de amor, harmonia e equilíbrio de Deus. E aí a gente já vai entrando aqui no quinto e último item. Uma vez que Deus, nosso Pai, quer o nosso progresso,
né? De todos os seus filhos, de todas as suas criaturas. E por que ele quer o nosso progresso? Porque ele nos criou para sermos felizes. Ele nos criou para comungarmos da companhia dele, de sermos ministros de Deus, de sermos felizes. Essa é a nossa destinação. O Pai nos criou para sermos felizes. E nós é que vamos fazendo escolhas erradinhas aqui, né? Tendo crenças equivocadas ali, que nos levam, né, a escolhas que não são bacanas. E nós é que vamos, né, recebendo a consequência dessas, né, que é a tristeza, que é o sofrimento, por conta de escolhas equivocadas. Agora, ainda que ele queira a nossa felicidade, ele não deixa sem consequência nenhum desvio do caminho reto. Mas como você diz isso agora, Fernanda? O Deus não deixa sem consequência nenhum desvio do caminho reto? Não deixa. Porque ele é pai. Porque ele é pai. Não existe uma só falta, por mais leve que seja. Não existe nenhuma infração à lei de Deus que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Não tem. Quando nós infringimos ou ignoramos a lei de Deus, que é essa lei de amor, harmonia e equilíbrio, não tem escapatória, né? Nós vamos sofrer inevitavelmente as consequências, que certamente não serão boas. E quando eu digo não tem escapatória, não é para. No sentido de que a gente não engana Deus. A gente. Não, eu fiz só um negocinho aqui, mas ninguém viu. Não existe engana que eu gosto, me engana que eu gosto. Né? Essa brincadeira não tem com Deus. Mas o grande barato é que a gente vai ver agora que, embora a gente sofra as consequências, que não exista nenhuma falta né, que tenha infringido a lei de Deus, que a gente, né, não sofra, óbvio, a gente vai sofrer, mas a grande notícia é que isso só serve como um sinal. Isso não é um castigo de Deus. Ah, você fez isso, então você vai pagar, você vai ser punida, Fernanda. Não. É um sinal, é uma advertência que Deus nos dá para que a gente perceba que escolheu o caminho errado, para que a gente perceba a diferença entre o bem e o mal. Porque se nós não, né, sofrêssemos ou não tivéssemos as aflições, a gente acharia que estaria tudo certo e continuaríamos no caminho errado. E é uma forma de que a gente não repita no futuro o que já foi uma fonte de aflição para a gente. Olha que maravilha! É essa a dinâmica pedagógica de Deus. Porque esse Deus a gente não tem que temer, porque é um Deus Pai, é um Deus de amor. É esse Deus que Jesus veio apresentar para a gente. E não aquele Deus da época de Moisés, que era um Deus que a todos temiam, porque também, naquela época, os homens também eram de outro jeito. Precisava de um Deus mais severo, era assim que Deus era entendido. Nós não. Jesus trouxe para a gente, né? Ele veio apresentar um Deus de amor. Então é um Deus que não castiga, mas é um Deus que não fecha os olhos para nada. E é um Deus que quer que a gente não sofra de novo. Ele quer que a gente seja feliz. Então, Fernanda, você vem fazendo essa escolha errada e você vem sofrendo. Filha, para, né? Tá gostando de sofrer? Então muda, muda. E é bonito porque lá no 614, na questão 614, do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior vem dizer que a lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então,
Cada vez que a gente se afasta dessa lei, a gente está se afastando da felicidade. E pior, se encontrando, né, com as desilusões, com as decepções, com as tristezas, com essas coisas que não são legais, né. Quem é que quer estar triste? Quem é que quer ficar infeliz? Né, nós nascemos, nós fomos criados para sermos felizes. Ok, tudo é um aprendizado, nós estamos no processo, é natural, faz parte. O tropeço, o equívoco, faz parte da caminhada, né? Teoricamente, a gente não nasce sabendo, mas uma vez tendo feito uma escolha equivocada e sofrendo as consequências, ora, vamos mudar, vamos procurar dentro de nós que gatilho é esse, né? O que está me levando a repetir, né? Essas escolhas, essas coisas que eu estou escolhendo e que estão me tirando a paz, que estão me desequilibrando. É esse o convite que esse capítulo, né, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vem dizer: bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os que choram, porque vão ter um outro entendimento. Portanto, nós não precisamos sofrer, porque se a gente fizer as escolhas certas, a gente não vai sofrer. Mas uma vez, né, sofrendo, que a gente aprenda, né? É ver a utilidade desse sofrimento, né? Tem uma utilidade. Esse capítulo é belíssimo. Eu recomendo que vocês leiam. Tem uma parte que fala do bem e o mal sofrer. O mal sofrer é sofrer e ficar. Eu não merecia isso, foi não sei o quê, né? Se lamentando, não se submetendo, né? À vontade de Deus, não sendo, né? Não aceitando, não se resignando. Isso é o mal sofrer. O bem sofrer é cair a ficha. Eu não quero mais estar nessa posição. Eu não quero mais sofrer, porque isso está, né, deixando a minha vida um inferno. O que que eu faço? Porque essa situação está se repetindo e então eu vou, né, olhar para dentro de mim mesma, né? Aliás, conhece-te a ti mesmo, né? O filósofo já deixou essa máxima para a gente, conhece-te a ti mesmo, né? Reconheça, né, qual é a fonte, né, as causas do seu sofrimento e combate. Usa energia para combater. É um combate positivo, é uma luta positiva quando a gente está lutando contra, né, as nossas más tendências, ainda contra os nossos vícios, as nossas má condutas, más atitudes que a gente tem, para que a gente aprenda a ser feliz. Aprenda a minimizar os sofrimentos, que, como nós vimos, eles estão, né, na nossa vida de aqui e agora. Sobre a vida passada, provavelmente um próximo palestrante vai falar, mas eu gosto muito de aprender sobre o que eu posso fazer aqui e agora para resolver a minha situação, porque eu quero é ser feliz agora. Então, vamos esquecer, eu não merecia isso. Nós temos todas as chances do mundo, né, que Deus nos dá e não vai nos faltar auxílio do nosso anjo da guarda, dos nossos amigos espirituais, em nós, né, transformarmos alguma coisa que não é legal dentro de nós, se a gente se esforçar. E é muito bom quando a gente percebe que a gente transformou alguma má atitude nossa. E isso vai nos dar mais estímulo para irmos buscando, porque a gente tem, né? É o egoísmo, né? O orgulho, o excesso de vaidade, né? Todas essas coisas a gente vai começar a descobrir que a gente pode gerenciá-las, a gente pode transformá-las, né? Que seria o ideal. Mas se já começar administrando, gerenciando, eu entendo que já é um bom início. Então, amigos, oportunidade para repararmos, né, as faltas que nós cometemos não faltarão.
né? Porque nós somos testados novamente. Então não vai faltar chance de nós nos realinharmos à lei de amor de Deus, essa lei que é uma lei de harmonia e de equilíbrio. Então, que eu espero que essa reflexão, mesmo rapidinha, tenha sido proveitosa para vocês. Para mim, todos esses estudos ajudam muito, porque, como eu disse, eu quero ser feliz aqui e agora. Muito obrigada pela atenção. Não deixem de assistir, né, no nosso canal do YouTube, né, da nossa casa, as outras palestras com outros companheiros da casa, porque o conteúdo é super diversificado e com certeza vai ter algum que vai ressoar com seu coração. E também não deixem de compartilhar com seus amigos, seus familiares, né? É sempre bom que a gente possa, né, ampliar esse entendimento que a doutrina espírita nos traz a outras pessoas, né? Quanto mais pessoas puderem ser tocadas, né, pelos ensinamentos do Cristo e pelo Espiritismo, né, com certeza mais pessoas poderão encontrar, né, o caminho da felicidade, da alegria, da paz de espírito, da consciência tranquila. Então, que todos, né, tenham um ótimo dia e nos encontraremos aí numa próxima palestra. Obrigada a todos pela atenção e que Deus nos abençoe.